função jurisdicional do poder judiciário. E essas três aqui a gente consegue identificar como função do poder executivo. Mas como eu disse, nem sempre foi assim. Durante o período do chamado Estado absolutista, todas essas funções eram exercidas por uma única pessoa, que era a figura do rei, a figura do monarca, nas monarquias absolutistas mesmo. Esse rei, esse monarca, ele exercia todas essas funções. Então ele governava, ele tomava a decisão do que era para fazer, o que não era para fazer, ele mesmo criava as leis, aqueles decretos do rei, não sei o quê, ele baixava e mandava cumprir, e se alguém reclamasse, era ele mesmo quem julgava essas pessoas. Aí eu pergunto para você, será que era bom viver nessa época aqui? Será que assim, mas ele vai ter que me garantir o devido processo legal, ampla defesa, eu vou poder ter direito ao contraditório? Não existia nada disso aqui não, nada disso aqui não. Aqui era uma pessoa que exercia todas as funções estatais. Logicamente que essa pessoa, ela abusava desse poder político que ela tinha. E daí, em decorrência disso, com o fim do Estado absolutista e início do chamado Estado liberal, isso é importante para a sua prova, o início do chamado Estado liberal, surge uma classe que não tinha poder político, porque não era amiga do rei, parente do rei, mas essa classe que surge aqui, ela tinha um poder muito importante na vida do Estado, que é o poder econômico. Essa classe que surge no finalzinho da monarquia absolutista é chamada burguesia. A burguesia, ela teve um papel importantíssimo na ideia de separação dos poderes. A burguesia tinha dinheiro e o Estado quer dinheiro, certo? Isso é fácil de compreender. O poder econômico, será que o poder econômico influencia o poder político? Responde para mim. Você acha que dinheiro influencia as decisões políticas? O que você acha? Claro que sim! E essa burguesia sabia disso. E ela começa, então, a exigir direitos contra o Estado. Como que ela faz isso? Ela exige participação naquilo que hoje nós temos como poder legislativo. Então o que acontece? Vem aqui para essa parte. A burguesia passa a exigir participação política na função legislativa. Faz sentido. Por quê? Porque como que eu consigo me defender do Estado? Como que você sabe que o Estado não pode invadir a sua casa sem uma autorização judicial? Como que você sabe que o Estado não pode ficar aumentando o imposto do dia para a noite? Como que você tem essa garantia? Porque a Constituição te garante isso. Então você tem uma lei que te protege. O que a burguesia pensou? Vou participar do poder legislativo para criar leis que me protejam contra esse rei doidão aqui. E foi isso que ela fez. Ela exige participação na função legislativa. Um filósofo conhecido olhou para essa estrutura e falou, temos uma separação de poderes. Na verdade, o que ele observou é que agora nós tínhamos a função representativa, governativa, administrativa e jurisdicional ainda na figura do rei. Mas a função legislativa agora não era mais dele. Como que existia nesse momento? Aqui nós estamos falando lá da ideia do parlamento britânico. O rei, você sabe que o rei ele tinha coisa para fazer. Não muito, mas tinha coisa para fazer. O que ele fazia? Ele elegia pessoas, ele escolhia pessoas que iam criar as leis em nome dele. Essas pessoas eram chamadas de nobres. Aí então ele tinha lá o conde, o duque, coisas assim, que ficavam fazendo as leis que o rei queria. Quando a burguesia passa a participar da função legislativa, agora a burguesia não era mais os parça do rei, certo? Aí a burguesia falou, quero entrar na função legislativa. A nobreza olha para isso e fala assim, não. Aqui você não é, tu não vou me misturar com você. Aí o que acontece? Ocorre uma divisão interna do poder legislativo. Algo que nós temos até hoje. Nós não temos a Câmara e o Senado? Foi exatamente isso que aconteceu. Eu criei lá, foi criada então a Casa dos Nobres e a Casa dos Comuns. Os comuns e a burguesia, povão mesmo, que começa a influenciar as decisões políticas através da criação de normas, através da criação de leis. Hobbes olha para isso aqui e fala, separou os poderes. A primeira noção é a ideia da bipartição dos poderes. Com o passar do tempo, era necessário tirar mais funções ainda do rei. Por quê? Porque por mais que a burguesia criasse uma lei boa que protegesse ele, no caso de descumprimento dessa lei, quem que tinha que julgar? A função jurisdicional. E a função jurisdicional estava na mão de quem? Na mão do executivo. E daí o que acontecia? A burguesia reivindicava um direito, ia para o judiciário. Chegava lá no judiciário, o rei, você é meu parça aqui, faz o seguinte, julga contra, e só ficava valendo os interesses do rei. E não acontecia efetivamente a justiça. E daí o que acontece?
E aqui você não precisa saber essas datas, é só para você entender como que se separam poderes do Estado. Nós tivemos em 1701 um ato famoso conhecido como Ato do Estabelecimento. Nesse momento, as pessoas que julgavam para o rei, que eram chamados de law lords, que era o amiguinho do rei lá, que ele falava assim, vai julgar para mim, que supostamente eram pessoas que entendiam das leis, esses caras aí adquiriram uma garantia, que é a garantia da vitaliciedade, algo que existe também até hoje aos magistrados. Essa garantia da vitaliciedade permitia que aqueles que eram escolhidos pelo rei e que se tornassem juízes pudessem decidir com imparcialidade. Por quê? Porque agora ele não perderia mais o cargo por uma decisão administrativa, mas sim apenas por uma decisão judicial. Quando Montesquieu, você deve ter ouvido esse nome alguma vez na sua vida, Montesquieu olha para esse cenário, ele fala, ó, temos a tal da tripartição dos poderes. Então eu tenho, num primeiro lado, a função representativa, a função governativa e a função administrativa, ainda na mão de uma pessoa. Eu tenho a função legislativa, dividido lá em duas casas, que é nobres e comuns. E eu tenho agora a função jurisdicional, independente, separada das outras funções do Estado, porque agora os juízes, as pessoas que julgavam aqui, teriam a garantia da vitaliciedade. E assim, então, eu tenho a famosa tripartição dos poderes. Mas veja que quanto mais eu divido, mais eu reparto, maior é a separação dos poderes. Alguns estados têm divisão não em 3 estruturas, em 4, em 5, em 6, e até em 7 divisão de funções do Estado, que é o caso da Alemanha. Quanto mais eu separo, você concorda comigo, que mais especialista vai ficando aquele órgão, aquela função do Estado. E é essa a principal interesse aqui da separação dos poderes. Hoje no Brasil, nós temos essa divisão em 3, mas já houveram constituições em que a divisão era em 4 estruturas. Nós já tivemos então a separação de poderes na modalidade de tetrapartida, certo? Em 4 separações, ok? Então, muito bem. Então, é assim que surge, então, a separação dos poderes. Na medida em que eu vou retirando funções de uma única estrutura e separando esses poderes. Hoje nós temos, então, estrutura de poder executivo, legislativo e judiciário. Qual é a finalidade, o objetivo da separação dos poderes? Você já entendeu? Evitar o arbítrio. Se eu tenho todas as funções do Estado concentradas em uma pessoa, a tendência dela é abusar daquela função, criar lei só para ela, proteger só ela. Então, lógico, eu preciso fazer o quê? Separar para que exista controle do exercício das funções do Estado. Podemos dizer que a separação dos poderes tem 2 grandes fundamentos. Primeiro, a especialização funcional. E faz todo sentido. Quanto mais eu divido, mais especialista é o meu órgão. E você concorda comigo que o grande problema hoje do Brasil é a falta de especialização nesses órgãos? Quer ver? Volta aqui para essa telinha aqui, ó. Hoje, dos 3 poderes, qual é o menos pior? Ai, professora, todos são ruins. Tá, mas qual que é o menos pior hoje? Qual que é o mais bem aceito pela sociedade brasileira hoje? O poder judiciário. Você concorda comigo? Sim. Por que será que o poder judiciário é o dos 3 o menos pior? Porque, bem ou mal, para o cara ser integrante do Poder Judiciário, ele tem que entender um pouquinho de direito. É ou não é? Para o cara ingressar no Poder Judiciário, ou ele fez concurso público, ou ele é advogado, membro do Ministério Público, que pode entrar pelo 5º Constitucional, ou ele pode também ser indicado lá diretamente no STF. Mas, pelo menos, ele tem que ter notável saber jurídico. E hoje, por mais que a gente possa criticar o nosso Supremo Tribunal Federal, ele é formado por pessoas que têm um notável saber jurídico. Não vamos confundir notável saber jurídico com corrupção, que são coisas completamente diferentes. Mas a gente não pode dizer que tem algum dos ministros lá no STF hoje que não tenha notável saber jurídico. Daí porque esse órgão é o menos pior. Agora o legislativo. O que precisa ter? O cara não pode ser analfabeto. Poder executivo, o cara não pode ser analfabeto. Convenhamos que para exercer a função administrativa, que é o que você busca aí, o exercício da função administrativa, você tem que ser especialista. Tanto que o que você está fazendo agora é se especializar, entender como funcionam as leis, o direito, para poder passar no concurso público e exercer com excelência essa função administrativa. Mas o seu chefe não precisa. Então, meu pai sempre me ensinou uma coisa, que você só manda naquilo que você sabe fazer. Então não tem como funcionar a nossa separação dos poderes enquanto esses órgãos não forem mais especialistas naquilo que fazem, né? Quando os critérios de ingresso nessa estrutura não exigir mais dos nossos governantes. E é exatamente esse o grande problema de se assegurar a ideia da especialização. Mas a ideia é que se o cara só faz lei,
ele faz bem lei. Se o cara só julga, ele julga bem. Se o cara só governa e administra, ele vai fazer isso bem. O segundo fundamento é a independência orgânica. A ideia é que uma função não fique dependente da outra, né? Então, por isso, eles são independentes entre si. É claro que essa independência não é absoluta, porque existe harmonia entre os poderes. Mas a ideia é que, se você governa, você não depende do legislativo. Se você legisla, você não depende do executivo. E assim também não se depende do judiciário. E o judiciário pode julgar tudo com independência em relação aos demais poderes. Para isso serve a separação dos poderes. Vou imaginar que os juízes, né, eles fossem vinculados ao poder legislativo, certo? Fossem dependentes, subordinados ao poder legislativo. E eles só tivessem que julgar conforme aquilo que o legislativo concordasse. Não faria o menor sentido e a gente não teria justiça no nosso país. Então, quais são os dois principais fundamentos da separação dos poderes? Especialização funcional e a ideia da independência orgânica, independência do próprio órgão. A gente pode dizer que a separação dos poderes ela segue um princípio, que é o princípio da indelegabilidade das atribuições. O que é isso? Cada um dos poderes tem funções que são típicas desse poder. E ele não pode ficar delegando para os outros. Então, quem faz lei no Brasil? Poder legislativo. Ele pode ficar passando para o executivo? Não. Ele pode falar, judiciário, vai lá legislar para mim que eu estou com uma preguicinha de legislar hoje. Não, não pode. Cada um tem a sua própria atribuição. É claro que existem algumas exceções, mas a regra é, o princípio é da indelegabilidade das atribuições. Se é o judiciário que julga, é o judiciário que julga. Se é o legislativo que legisla, ele faz isso. Se é o executivo que administra, é ele que deverá realizar aquela função. Daí que nós podemos dizer que, apesar da ideia da indelegabilidade, que cada um tem a sua função, ou seja, a sua independência, existe harmonia entre os poderes. Essa ideia de harmonia é o que consagra o nosso sistema de separação de poderes, que é o tal do sistema de freios e contrapesos, no inglês, checks and balances. Às vezes aparece em inglês, tem que falar inglês para poder aparecer lá. Se aparece, você sabe o que está falando. O que é o sistema de freios e contrapesos? Cada função, cada poder tem a sua atribuição típica. Mas isso não impede que outro poder controle o exercício daquele poder. Quer ver um exemplo? Quando a gente fala na função legislativa, no processo de criação de uma lei, como que funciona para criar uma lei? Alguém tem que começar o processo de iniciativa. Quem pode iniciar um projeto de lei? Em regra, o próprio Poder Legislativo. Mas algumas leis são de iniciativa de quem? Do Executivo. Outros projetos de lei são de iniciativa de quem? Do Judiciário. Então veja que eu tenho atuação no exercício da função legislativa, não só do Poder Legislativo, mas dos outros dois poderes. Quando eu discuto e aprovo um projeto de lei na Câmara e no Senado, para quem que vai? Para o Poder Executivo, para ele sancionar e votar. O que o Executivo está fazendo? Controlando o exercício da função legislativa. E mesmo assim, se o Executivo concorda com o Legislativo e essa lei ela for inconstitucional, ela violar a nossa Constituição, quem que pode vir e dizer essa lei é inconstitucional? O Poder Judiciário. Então veja que, assim, o que acontece? O Legislativo, quando cria uma lei, ele não cria uma lei absoluta. Ele pode ser controlado pelos outros dois poderes, ok? Esse é o sistema de freios e contrapesos. Lembrando que essa ideia da separação dos poderes, ela é cláusula pétrea e, portanto, não pode ser abolida. Então, o que nós temos lá na Constituição Federal é que é cláusula pétrea a separação dos poderes. Então, nós temos como cláusula pétrea a separação, não necessariamente a tripartição. Hoje, nós adotamos o modelo tripartido, mas não é a tripartição que é a cláusula pétrea. O que é cláusula pétrea é a separação dos poderes, ok? Vamos ver um pouquinho mais. Ainda dentre os princípios fundamentais, a gente pode destacar os fundamentos da República Federativa do Brasil, que está lá no artigo 1º, nos incisos da Constituição. Então, o artigo 1º vai dizer: a República Federativa do Brasil é a união indissolúvel, constituído-se em Estado democrático de direito e tem os seguintes fundamentos. Esses fundamentos são também princípios fundamentais. E para a gente memorizar aqui a nossa mnemônica, que é Socidiva Plu, que vai tratar aqui todos os princípios, todos os fundamentos, que é soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Vamos começar aqui falando a respeito da soberania. O que significa soberania enquanto fundamento da República Federativa do Brasil? Um Estado ele é soberano na medida em que ele é supremo dentro de casa, supremo num plano interno, ou seja,
Um Estado ele é soberano quando é ele que dá a última palavra internamente. E de fato é o Brasil que faz isso, né? Então é o Estado brasileiro que dá a última palavra na minha e na tua vida. Seja através do presidente, do executivo, seja através do próprio legislativo criando as regras, seja através do próprio poder judiciário. Mas o fato é que é o Estado brasileiro que decide como as coisas vão acontecer internamente. Isso é ser supremo. Mas também soberania tem um plano externo, uma perspectiva externa. Um país ele é considerado como soberano quando num plano internacional ele é independente em relação aos outros estados. Ou seja, ele não é colônia de um país, ele não é subordinado a outros países. Então ter soberania significa ser supremo dentro de casa, internamente, e ser independente em um plano externo, não ser subordinado a outros países, a outros entes internacionais. Agora, esse conceito de soberania, hoje ele é um pouco relativizado, e aqui vale a pena a gente entender um pouquinho melhor. Quando eu digo que o Brasil é quem dá a última palavra internamente, e que ele não sofre aqui qualquer ingerência externa, que ele é independente em relação aos outros países, esse conceito não deve ser levado de forma absoluta. Isso porque hoje a gente tem conceitos aqui envolvendo a defesa de direitos humanos a respeito da internacionalização ou supranacionalização de direitos. O que significa isso? Essa ideia da internacionalização de direitos, ela surge no pós-Segunda Guerra Mundial. Você lembra do doidão do Hitler lá, né? O que o doidão do Hitler fazia? Dentro da casa dele, ele achava que ele era rei e ele podia matar quem ele quisesse, essas coisas. Então ele pegava e falava assim, ah, não, aqui eu sou soberano, então eu internamente posso fazer o que eu quiser. Só que não é bem assim. Hoje nós temos um cenário internacional de proteção de direitos das pessoas. Isso significa então que existe soberania, o país ele é soberano. Mas se ele começar a violar direitos humanos, ele pode sofrer interferência externa para assegurar direitos humanos a essas pessoas que estão aqui. Então como é que isso pode vir em prova? Que o conceito de soberania ele pode ser sobreposto pela prevalência dos direitos humanos. Tá certo? Que existe o conceito aqui da internacionalização ou supranacionalização de direitos humanos. Então o que a gente tem que gravar? Que a soberania, que é ser suprema e independente, não é um conceito absoluto. Porque em situações de grave violação de direitos humanos, existe a internacionalização, a previsão desses direitos em um campo internacional e não apenas aqui internamente no país, ok? Muito bem. Seguimos aqui então, de cidadania. Cidadania, o nosso segundo fundamento, vai estar relacionado diretamente à participação política dos indivíduos nas decisões do Estado. Então eu e você, como cidadãos brasileiros, a gente pode participar das decisões políticas do Estado. Como? Votando, me candidatando. Então eu exerço cidadania quando eu exerço os chamados direitos políticos. Então direitos políticos são os direitos de participação ativa, né, ou mesmo se candidatando passivamente a um cargo político. Isso é ser cidadão, isso é ter cidadania. Mas eu não posso dizer que cidadania é apenas o exercício de direitos políticos. Cuidado com isso. Cidadania tem a ver com direitos políticos? Mas cidadania é só direitos políticos? Não. Cidadania também está relacionada ao exercício de direitos civis e de direitos sociais. Então, quando o Estado me assegura educação, saúde, lazer, trabalho, ele também está assegurando direitos para mim enquanto cidadão. Então, cidadania é relacionada sim a direitos políticos, mas não só, também relacionado ao exercício de direitos civis e de direitos sociais. Mas também, cidadania está relacionada ao exercício de deveres fundamentais. Então, muitas vezes, você como cidadão tem que cumprir uma determinada obrigação, um determinado dever, ainda que você não concorde com aquela obrigação, mas é seu dever de cidadão. Então, grava aí, cidadania relacionada a direitos políticos, civis e sociais, mas também vinculada à ideia do exercício de deveres fundamentais. Dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana merece o coração. Ah, merece o coração, porque é sem dúvida um dos fundamentos mais importantes do nosso Estado, se não o mais importante. A gente não pode dizer esse é o mais importante, porque não está certo dizer isso. Mas se a gente pudesse dizer aquilo que é importante, falar assim, resume a Const, numa frase, eu diria, dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana é um valor fonte, é um valor supremo, fundamental da nossa Constituição. Ela foi construída com base nessa ideia, nesse ideal de respeito e valor dado à pessoa do ser humano. Por isso a gente vai dizer que dignidade da pessoa humana tem um caráter multidimensional, não unidimensional, como eu já vi em questão aí. Não, ele é multidimensional. Por quê? Porque a dignidade da pessoa humana, ela irradia para outras áreas, não apenas para uma área. Então eu posso dizer que dignidade da pessoa humana está relacionado com a vida das pessoas? Sim.
Mas não só com vida, está relacionado com igualdade, está assegurado com liberdade, está assegurado até mesmo com os direitos de propriedade, com o exercício de direitos políticos. Então a dignidade da pessoa humana, ela irradia para diversas áreas no exercício de direitos fundamentais. Por isso a ideia, o valor é multidimensional, mas ele é o valor fonte. A Constituição, ela tem como base e alicerce a dignidade. Qualquer coisa que fira a dignidade da pessoa humana deve ser afastada, deve ser repelida do nosso ordenamento jurídico, ok? Mas vamos um pouquinho mais. Hoje a ideia de dignidade da pessoa humana não é só assim, ai que bonito, né? Ai, você vê a Constituição, ela fala de dignidade, ai que bom, né? Só que na prática a gente não vê isso, não é essa a ideia. A ideia é que a dignidade, ela se materializa em situações concretas, que o Estado deva assegurar a dignidade na sua vida, na minha vida. Por isso, a doutrina vai dizer que a dignidade da pessoa humana implica em deveres do Estado, que eles classificam da seguinte forma: dever de respeito, dever de proteção e dever de promoção. Cuidado que em prova eles confundem esses deveres aqui, ó. O que é o dever de respeito? O Estado, ele tem um dever de respeito à dignidade da pessoa humana, na medida em que ele não pode violar a dignidade da pessoa humana. Então aqui no dever de respeito, eu tenho um comportamento negativo para o Estado, na medida em que o Estado não viola a dignidade das pessoas. Por isso, de respeitar negativamente. Dever de proteção. O Estado, ele tem um dever de defender o exercício da dignidade. Então, se ele vê uma situação de violação de direitos da dignidade da pessoa humana, o que ele tem que fazer? Ele tem que defender, ele tem que proteger. Então, se aqui o dever de respeito é na medida em que o Estado não faz alguma coisa para violar a dignidade, o dever de proteção implica um comportamento positivo do Estado, na medida em que ele deve defender a pessoa para assegurar a sua dignidade. Só que também não é só não fazer e proteger quando alguém quer violar. O Estado, ele também tem o dever de promover a dignidade na vida das pessoas. Como? Através de medidas, ações, políticas públicas. Posso colocar aqui, por exemplo, quando o Estado assegura direitos sociais. Quando o Estado assegura educação, saúde, alimentação, o que ele está promovendo? Ele está promovendo a dignidade das pessoas, certo? Aqui também relacionada à ideia de igualdade material. Então não vai confundir. Dever de respeito, o Estado respeita, ele não viola. Dever de proteção, numa situação em que há possível violação, o Estado vai lá e protege o indivíduo. Aqui não, aqui é o Estado promovendo a dignidade na vida das pessoas, certo? Em prol, começa a confundir esses deveres aqui, ok? Além disso, a gente pode falar que a dignidade da pessoa humana, ela se materializa em algumas situações práticas, que também já vi em prova, vale a pena a gente mencionar. A pessoa não tem direito a ter um nome? Você não tem direito de ter um nome? Ou pode nascer e a mãe falar assim, ai não, ele vai decidir quando ele crescer o nome que ele quer ter. Pode fazer assim? Não pode fazer assim, tem que dar um nome para a criança. Então assim, o direito de você ter um nome tem a ver com a sua dignidade. O direito de você saber de onde veio a sua paternidade também está relacionada à ideia da sua dignidade. Outro exemplo, o STF restringe o uso de algema, súmula vinculante 11, só vai dizer que só pode usar algema no caso de perigo, resistência ou fuga. O que ele faz isso? Ele protege a dignidade da pessoa, ele evita que a dignidade da pessoa seja violada em situações em que não há necessidade de se algemar a pessoa, certo? São exemplos aqui de materialização da ideia de dignidade. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Veja que a Constituição ela traz em um inciso só esses princípios fundamentais. Então ela fala lá, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Então ela está dizendo que existe um valor social do trabalho e que existe um valor social da livre iniciativa. Mas que os dois devem ser entendidos em conjunto, porque um depende necessariamente do outro. Explico melhor. O que é a ideia do valor social do trabalho? Bom, o seu trabalho, o meu trabalho, ele tem um valor que não é apenas para o meu empregador. Ele tem um valor social, um valor para a coletividade. Como que eu respeito esse valor social? Quando eu respeito os direitos de caráter trabalhista, as normas de trabalho, quando a pessoa tem lá o equipamento de proteção, eu estou respeitando o valor social, o valor que o trabalho, que a força humana gera para a sociedade. Só que vem valor social do trabalho e vem valor social da livre iniciativa. O que é isso? Vamos ver mais. Só livre iniciativa, sem valor social, é um princípio na ordem econômica. Você vai encontrar lá no artigo 170 da Constituição. São princípios da ordem econômica. Livre iniciativa. Livre iniciativa é a liberdade de empreender. Então, se você quiser lá, eu quero montar uma banquinha de picolé, pode? Filhão, o Brasil te apoia, livre iniciativa.
executiva, a opção do nosso modelo aqui, ó, é do sistema capitalista. Então, qual que é a ideia? O Brasil assegura, enquanto princípio na ordem econômica, a livre iniciativa. Só que a Constituição aqui no artigo 1º, ela vai dizer que essa livre iniciativa, ela tem que ter um valor social para ser um fundamento. Então, você não pode simplesmente empreender, criar uma empresa que você quiser e não ter nenhum valor social, não ter nenhum benefício para a coletividade aquele teu empreendimento. Vamos imaginar a situação seguinte. Você cria uma empresa, só que você lá na tua empresa tem trabalho escravo. Trabalho escravo. Aí eu pergunto, esse teu trabalho, essa tua empresa, tem algum valor social? Nenhum, você está violando direitos. Então não há valor social em uma livre iniciativa que, por exemplo, desrespeita a dignidade das pessoas. Por isso que a Constituição diz, pode empreender. Filhão, vamos lá, livre iniciativa, uhul, uhul. Só que a tua livre iniciativa vai ter que ter um valor para coletividade. E a Constituição vai dizer mais ainda através disso, que eu só respeito a livre iniciativa se ela tiver um valor social e mais, se ela respeitar os valores sociais do trabalho. Então, se a tua empresa lá está tendo trabalho escravo, pode bater o auditorzinho na porta e mandar lacrar teu estabelecimento? Pode. Por quê? Porque você não vai falar, ai, mas a minha livre iniciativa, veja, a Constituição me assegura o direito de empreender. Empreender desse jeito, não. Você tem que respeitar a dignidade, você tem que respeitar os valores sociais do trabalho. Por isso que a Constituição trouxe os dois em um. Ela trouxe os dois fundamentos em um único inciso. Por quê? Porque só existe livre iniciativa se a livre iniciativa estiver respeitando os valores sociais do trabalho. Então, por exemplo, se você tem uma atividade empresarial e essa atividade viola direitos trabalhistas, ela não tem o seu valor social respeitado. Legal isso, né? Isso significa, então, que o Estado pode, inclusive, intervir na ordem econômica e intervir regulando o mercado para assegurar o valor social aqui do trabalho, o valor social da livre iniciativa. Por isso que o Estado também pode estabelecer normas de proteção do consumidor. Ah, mas isso não viola a livre iniciativa? Não, porque a livre iniciativa não é absoluta. Ah, capitalismo selvagem, oh, não. Você tem a livre iniciativa, mas ela tem que ter sempre esse respeito aos valores sociais da própria livre iniciativa e também do trabalho, ok? Vamos mais. Pluralismo político. O que é o pluralismo político? Pluralismo vem de plural, de sociedade plural, de diversidade. Você sabe que a gente vive em uma sociedade em que as pessoas têm ideias divergentes. E isso é ruim? Claro que não, isso é maravilhoso. Imagina uma sociedade todo mundo pensasse igual, ai que chato, né? Que desagradável, a gente não pode nem bater uma boquinha, fazer um discursinho. Não, mas todo mundo pensa igual. Chatíssimo isso. O que a Constituição está dizendo? Respeitamos a diversidade de ideias, a ideia da alteridade, do diferente, do plural. Eu tenho que respeitar mesmo que eu discorde da pessoa. Mesmo que eu discorde, mesmo que você fale assim, ai que burro, não importa. Você tem que respeitar a opinião da pessoa. Essa é a ideia do pluralismo. E o Estado está dizendo, o nosso fundamento, o alicerce da nossa Constituição, do nosso Estado, é no respeito à diversidade, respeito à ideia do pluralismo político. Não vai confundir pluralismo com pluripartidarismo. O que é o pluripartidarismo? Essa diversidade de partidos políticos. Só que cuidado, vamos desenhar que fica fácil no desenho. Imagine que tudo isso aqui é pluralismo. Pluralismo. Dentro da ideia de ter diversidade de opiniões e tal, você pode ter uma opinião política? Você pode se filiar a um partido político? Pode. Essa diversidade de partidos políticos tem a ver com pluralismo? Tem, mas não se confunde. O pluripartidarismo, que é essa diversidade de partidos políticos, significa que eu posso ter várias opiniões diferentes. Então eu posso dizer que o pluripartidarismo, que é essa diversidade de partidos políticos, está dentro de uma ideia maior que é o pluralismo. Então, por exemplo, se eu, Adriane, quiser me filiar a um partido, eu posso? Sim. Posso fazer isso? Isso é pluralismo político? Isso é. Mas se eu não quiser ter partido nenhum, eu quiser ser apartidário, eu posso? Posso. Isso também é pluralismo político. Então, falou em expressar, manifestar, ter ideias, opiniões diferentes dentro da nossa sociedade plural, isso é pluralismo político. Diversidade de partidos é pluripartidarismo. Ah, então eu entendi. Significa então que o Estado brasileiro tem que engolir tudo que a gente quiser falar. Então eu posso pegar aqui, tô até abrindo o meu Facebook aqui bem nessa hora e vou fazer já um textão bem grande xingando todo mundo, mandando todo mundo fazer coisas horríveis. Por quê? Porque é pluralismo, né? Essa é a minha ideia. Posso fazer isso?
Não. Por quê? Apesar do Estado assegurar o pluralismo político, esse pluralismo tem um limite. Qual é o limite hoje? Não existe uma lei dizendo assim, o pluralismo político tem limite, artigo 1º. Não. O limite do pluralismo político é dado pela própria jurisprudência. E hoje no nosso Estado, o limite disso são os chamados discursos de ódio, tal do hate speech. No Brasil, hoje a gente não tolera mais a propagação do ódio entre as pessoas. Isso é muito necessário, né, gente? Vamos combinar que hoje fica até difícil a gente às vezes dar aula, porque às vezes a gente vai expor uma opinião, que às vezes nem é nossa, opinião do tribunal e tal, e as pessoas já saem massacrando a gente, né? Não se respeita mais a diversidade de opinião. E a Constituição está dizendo exatamente isso, que tem que respeitar e não pode sair propagando ódio, porque muitas vezes você pode dar uma opinião política, uma opinião social, uma opinião moral sua, sem necessariamente propagar o ódio entre as pessoas. Quer ver um exemplo polêmico? Você pode pegar e falar assim, eu acho que não tem que ter casamento entre pessoas do mesmo sexo. Você pode ter essa opinião? Pode. Você pode ter essa opinião. Isso faz parte da ideia do pluralismo. Outros vão dizer, não, tem que ter e tudo mais. Você pode ter a sua opinião. O que você não pode é sair de forma pública, em redes sociais, sair postando por aí, matem as pessoas, os gays, façam não sei o que. Não, isso aí não, meu querido. Você não pode. Ou dizer assim que eles não têm que ter direitos. Aí isso você não pode. Por quê? Porque daí você está gerando ódio. E a sociedade já está com tanto ódio que a gente não precisa mais de pessoas propagando ódio. A gente já consegue fazer isso naturalmente, né? Não precisa de ninguém fomentando isso. Então, qual é o limite hoje do pluralismo político? Discursos de ódio. Então, o Estado tem que tolerar, eu tenho que tolerar a liberdade de expressão, a manifestação do pensamento. Limite disso, quando isso se transforma em discursos de ódio. Ok? Vamos resolver algumas questões para a gente ver como é que isso pode cair lá na nossa provítia. Então vamos lá para a primeira questão, dizer assim, ó, a Constituição Federal instituiu mecanismos de freios e contrapesos, de modo a concretizar-se a harmonia entre os poderes legislativo, executivo e judiciário, como, por exemplo, a possibilidade de que o Poder Judiciário declare a inconstitucionalidade das leis. Maravilha, coisíssima querida aqui comigo, quando a gente falou lá na separação dos poderes, qual é o sistema que norteia a separação dos poderes? Sistema de freios e contrapesos, para manter essa ideia de harmonia entre os três poderes. Por exemplo, quando o Judiciário declara a inconstitucionalidade de uma lei. Lembra que eu dei, inclusive, esse exemplo. O Judiciário vem lá e declara a inconstitucionalidade de uma norma, fazendo o controle do exercício da função legislativa. Maravilha, coisa querida. Vamos para a próxima. Os valores sociais da livre iniciativa e a livre iniciativa são princípios da República Federativa do Brasil. O primeiro é um fundamento, valor social da livre iniciativa, e o segundo, o princípio geral da atividade econômica. Foi isso que eu falei, né? Valor social do trabalho, está lá no artigo 1º, é fundamento. Sociediva plu. E só a livre iniciativa, a gente viu que é um princípio lá da ordem econômica, da atividade econômica, lá no artigo 170 da Constituição Federal. Então, também bem certinha essa questão. O pluralismo político, o fundamento da República Federativa do Brasil, é pautado pela tolerância e ideologias diversas, o que exclui discursos de ódio, não amparado pela liberdade de manifestação do pensamento. Exatamente, lembra? Pluralismo é fundamento, pautado na ideia de tolerância, ideologias diversas, diversidade de opiniões, mas que não inclui discursos de ódio. Maravilha! A livre iniciativa, fundamento da República Federativa do Brasil, possui valor social que transcende o interesse do empreendedor, merecendo proteção constitucional apenas quando respeitar e ajudar a desenvolver o trabalho humano. Por isso, não se coaduna, não é compatível com a Constituição Federal, empreitada que deixe de assegurar os direitos sociais dos trabalhadores. Eu simplesmente amo essa questão porque ela consegue aqui sintetizar a ideia de valor social do trabalho e da livre iniciativa. Veja ali que ele está dizendo que a livre iniciativa tem um valor social que vai além dos interesses do empreendedor. Não foi isso que eu falei? Que o trabalho não é só para atender a vontade do empreendedor, o interesse do empreendedor. Ele tem um valor que vai além. Inclusive, esse valor, o trabalho, não precisa nem ser remunerado para ter um valor social. Um trabalho voluntário, ele também é considerado um trabalho que tenha um valor social, certo? Então, o valor social do trabalho, ele vai além do próprio interesse do empregador.
e merece proteção constitucional apenas quando respeitar e ajudar a desenvolver o trabalho humano. Sim, porque se ele não ajudar a desenvolver o trabalho humano, ele não está assegurando o valor social aqui do trabalho, certo? Aí por isso não se coaduna, não é compatível com a Constituição, uma empreitada, um trabalho que deixa assegurar os direitos sociais dos trabalhadores. Veja que essa questão conseguiu juntar aqui exatamente aquilo que a gente falou, que é a ideia do valor social do trabalho e a própria livre iniciativa. Muito bem, era isso que nós tínhamos para a nossa aula de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Forte abraço e até a próxima.